Olá, meu nome é Rosina Fortes Gliden, sou psicóloga, mestre e doutoranda em Educação pela UFPR e venho apresentar a pesquisa chamada Hábitos de Leitura de Alunos do Ensino Médio, desenvolvida em contexto de iniciação científica na Univince pelos alunos John Goulart, Karen de Lima e Lidiane Fernandes. Então, podemos dizer que há um hábito de leitura consolidado nos adolescentes quando eles fazem essa busca por livros de forma espontânea, pelo exercício da autonomia, né, e, de certa forma, também regularmente, né? Então, a leitura ela é importante para o jovem e adolescente em especial, porque nesse momento da sua vida eles estão em processo de ampliação das suas opiniões, das suas expectativas de futuro, da construção do seu projeto de futuro, né? E a leitura literária ela vai apresentar uma diversidade muito interessante de cenários, de argumentações, de posicionamentos. Então, favorecendo que essa ampliação também ocorra para o aluno, para o leitor, né? E também ajudando na construção de um melhor repertório de respostas comunicativas, né, diante das demandas que o aluno se depara cotidianamente, tanto na escola quanto fora dela, né? Então, pensando nessas questões, colocamos como objetivo de pesquisa analisar os hábitos de leitura de alunos do ensino médio. Foi uma pesquisa exploratória e descritiva de natureza quantitativa. Na coleta de dados, utilizamos um questionário semi-estruturado, né? A análise foi feita por meio, então, de medidas descritivas, mas também do uso do teste estatístico não paramétrico, o Q². Então, a pesquisa foi, claro, aprovada por um comitê de ética, né, anteriormente à sua execução. Participaram 47 adolescentes, então, todos do ensino médio, de ambos os sexos, de uma escola privada do estado de Santa Catarina, com idade média de 16 anos. Então, passando aos resultados, observamos que os alunos relataram ler uma média de 5,3 livros por ano, mas consideravam que o ideal era ler praticamente o dobro, 10,8 livros por ano, né? Esse resultado vai ao encontro de algumas outras pesquisas que também relatam números semelhantes. Por exemplo, a pesquisa de Blank, realizada com adolescentes de escolas públicas, né? Na pesquisa de Blank, 70% dos alunos relataram ler, em média, 5 livros ao ano. E também os alunos dessa pesquisa relataram insatisfação com esse número, dizendo que eles deveriam, de fato, ler muito mais. Outro dado importante se refere à relação entre a frequência de leitura e o sexo dos participantes. A gente pode observar que entre os maiores números desta figura, entre os participantes que leram mais, que relataram ler de 11 até 20 livros, nós só temos meninas. E dentre os participantes que relataram ler menos livros, de 1 a 5, a maior parte constituía-se de meninos, né? Então, a gente sugere que seja importante estudar mais profundamente, considerando aspectos sociais e culturais que possam contribuir para essa diferença no repertório de leitura de meninos e meninas, né? Obtivemos também o dado de que os participantes relataram ler mais livros de gêneros jovem e adulto e literatura clássica nacional, porém, eles preferiam ler livros de romance, ficção, aventura e ação, né? Isso sugere, então, uma certa discrepância entre os livros preferidos, que tipo de leitura os jovens preferem ler, e a leitura que, de fato, eles fazem, né? Sugerindo que, possivelmente, aí exista um direcionamento em relação às listas de leituras colocadas pelas escolas, né? Então, concluímos que os gêneros literários que os alunos preferem, eles têm essa divergência escolar, essa diferença em relação à literatura solicitada como obrigatória pela escola, e que há uma necessidade de atualização, por mais que a leitura clássica ela seja fundamental e ela tenha uma beleza indiscutível e uma riqueza incontestável, mas é preciso também alcançar e conectar os alunos por meio de histórias atuais, por meio de histórias que façam com que eles desenvolvam um hábito de leitura, se conectando com essas histórias, achando um sentido mais próprio, mais pessoal nas narrativas e nas histórias lidas. Muito obrigada.